Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 153. Para você que não conhece o Rural Talks ainda, é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conversamos com todas as startups que trazem tecnologias emergentes para o agronegócio, com as corporações que usam as tecnologias para trazer eficiência produtiva para o campo, para as corporações que investem também nessa tecnologia, para os investidores, para os VCs, né, o famoso Venture Capital, e também para os pecuaristas, agricultores que utilizam essa tecnologia. Então, além da gente trazer todo mundo para a mesa, a gente leva esse conhecimento, ou seja, transborda esse conhecimento para o agronegócio, que é o setor mais produtivo, que leva o PIB nacional para frente. E agora a gente está trazendo uma nova dinâmica para o programa. Vocês vão ver que tem várias pessoas diferentes, inclusive hoje está aqui comigo o José D'Amico, meu amigo, sócio aqui, fundador da Cycrop e conselheiro da Abria, Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Bom, vocês já viram que o assunto hoje vai ser sobre inteligência artificial. E isso aqui vai ficar cada vez mais dinâmico, porque eu tenho vamos colocar um co-host aqui para cada temática para facilitar o entendimento, porque, gente, eu não sou de ferro, eu não conheço tudo a fundo, então a gente precisa trazer essa oxigenação. Antes da gente começar aqui, D'Amico, eu deixo você falar um pouquinho. A gente sempre traz o Comercial do Bem, que é junto com o Hospital do Amor, tá? Na campanha O Agro contra o Câncer. A Rural, então, ajuda a divulgar e a impulsionar esse trabalho que é feito com tanto amor e carinho e dedicação para pessoas que estão no momento de dificuldade. Então, vai aparecer um QR Code aqui para vocês embaixo da tela, para que se vocês sentirem que faz questão de ajudar essas pessoas, por favor, doem e colaborem com essa causa, assim como a Rural colabora. Nós doamos aí grande parte na verdade, a totalidade dos ingressos que as pessoas optarem por doar R$100 para a campanha do amor aqui do Hospital do Amor, o Agro contra o Câncer. A gente fez isso no Rural Summit, a gente doou R$30 mil. Estamos fazendo isso no evento que vai acontecer em novembro. O Rural Day vai acontecer dia 26 de novembro no Cubo Itaú, gente. Então, estão todos convidados. É um evento que tem a opcionalidade de você não pagar ou tem a opcionalidade de você pagar R$100. Nós vamos transferir esses R$100 para doação aqui para ajudar essa causa tão nobre. Então, fica o convite, façam a sua inscrição, estejam presentes com a gente lá. A gente vai abordar todos os temas de tecnologia, inteligência artificial, investimento no agronegócio que aconteceu em 2025 e o que vai acontecer daqui em diante. José D'Amico, prazer tê-lo comigo aqui hoje, tá? Prazer é meu, obrigado. Falei bastante aqui agora. Vai ser um prazer aqui poder trocar e poder aprender, né? Acho que é sempre bom. Eu digo que a gente está numa constância de aprendizado sempre, né? Então isso acho que é super importante para que a gente consiga entender as diferentes perspectivas da tecnologia, diferentes perspectivas das pessoas e principalmente dos usuários, né? E aí eu gostaria de convidar aqui e agradecer a presença da Aline Souza, gerente de inteligência artificial, de dados, analytics e negócios da Yara, que veio diretamente de fora do país aqui. Faz um tempinho que ela está no Brasil, mas veio de fora, né, Aline? Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Que agradeço o convite. Vim ali de pertinho, né? Só 12 mil quilômetros. Diretamente de Oslo. Legal. Do nosso head office da Yara, que fica lá na Noruega. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse conhecimento. Legal. Aline, a gente sempre inicia a jornada aqui de perguntas, iniciando com a pergunta que vem das raízes, né? Assim, da onde você veio, qual foi a sua jornada até chegar aqui na Yara e esse cruzamento com inteligência artificial, dados, onde que surgiu essa relação de vocês? Bom, vamos começar do começo. Vamos lá no começo. Eu sou filha da educação pública do Brasil. Então, aluna de escola pública, universidade pública. Até meus 18 anos eu não sabia falar inglês. Então, legal. Acho que é uma prova de quem quer faz acontecer. Sem dúvida. E fui fazer engenharia de computação na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde nós temos um polo agrícola do nosso país. Sim. E lá eu iniciei em dados no primeiro ano de faculdade como pesquisadora em iniciação científica em inteligência artificial aplicada à agronomia. E isso foi em 2012.
Ah, legal. Então, desde 2012, eu pesquiso IA no agro, mas com foco em corporativo, desde que entrei na Yara em 2022. Na Yara, eu entrei em 2022 como especialista sênior de inteligência de ciência de dados para a região de Américas, onde eu era responsável técnica por IA para toda a região. Fiquei lá durante 1 ano e meio e depois eu fui transferida para Oslo, onde hoje eu sou, como você já disse, gerente de dados, analytics, IA, business e mais um monte de coisa. Que a gente faz lá umas piruetas e traz essa nossa brasilidade para o escritório. Legal, muito bom. E aí a gente também gostaria de entender que realmente você explicou que você é gerente de dados e tal, mas a aplicabilidade disso hoje para algum produtor rural ou para gestor de uma pequena empresa, isso é possível porque você está numa grande corporação, né? Que é onde a gente imagina que os dados fluam de uma forma mais organizada, né? Como que você enxerga esse cruzamento e essa acessibilidade, eu acho que é a palavra hoje? Justamente por ser IA e com esse boom que nós temos, o hype da Generative AI, acho que isso traz muita acessibilidade. Sim. Acessibilidade, no meu ponto de vista, nada mais é do que conhecimento. Legal. Então, trazer primeiramente conhecimento para o produtor rural é o primeiro ponto para que a gente possa ter IA. A gente não pode usar uma tecnologia onde o principal usuário não sabe o que ela é. Sim. Então, eu acredito muito que com esse hype e esse acesso à informação, algo que a gente até conversou mais cedo ali no off, que nós temos muita informação disponível hoje. E essa informação disponível, colocada da forma certa na mão do produtor, é o que faz a IA acontecer. Então, acredito que sim, é possível. Legal. E eu tô curioso com uma coisa. Eu trabalho na Secrop, então tem a realidade do meu dia a dia, né? E sempre interajo com as empresas, né? E o que eu recebo de lá são as demandas deles quando elas aparecem, né? Agora, no seu dia a dia, como que é o seu trabalho no seu dia a dia? Qual é o tipo de demanda que a Yara traz para você, ainda mais sendo uma posição global, né? Que tipo de demanda que ela está trazendo no mercado hoje para que vocês resolvam? Olha, eu hoje estou na vice-presidência de auditoria interna e também com Ethics e Compliance sendo um dos stakeholders, né, no departamento. Então, eu vejo muito mais internamente do que para, de fato, entregar para o produtor. Sim. E essa posição, ela vem justamente pelo fato de eu entender muito do agro e de inteligência artificial. Porque é necessário ter essa pessoa garantindo toda a ética, a compliance da empresa e a auditoria para que a empresa funcione como deve funcionar. Porém, na minha posição anterior, eu estava na cadeira de inovação em Américas, que também a Jaque, que foi uma das já entrevistadas aqui por vocês, foi lá que eu conheci ela, inclusive, na Yara. Legal. Nessa cadeira, a gente trabalhava muito juntas. E o que a Yara traz para esse produtor é justamente as nossas soluções de inteligência artificial, onde a gente olha o que é a dor lá fora e entende a dor. Então, a gente não faz tecnologia e IA só por fazer. IA precisa estar atrelada a uma dor real do nosso produtor. Então, o que é essa dor real? Seria o N-Sensor é um grande exemplo disso. Sim. Que nada mais é do que um algoritmo de machine learning dentro de um hardware. E até uma curiosidade, durante o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa que justamente eu entendi como que é o funcionamento do N-Sensor, como que são esses espectros de luz e tudo mais. Sim. Então, essa é uma necessidade real do produtor, entender quanto nitrogênio a gente tem ali no solo, na planta. Então, esse tipo de aplicação de inteligência artificial que eu vejo como realmente sendo o que vai mudar o jogo para o produtor rural.
a gente trazer os sensores, trazer essas coletas corretas dos dados, que hoje é uma das grandes dores, mas, ao mesmo tempo, trazer isso de forma acessível para o nosso produtor rural, onde ele tem ali um aplicativo que ele pode pegar todos esses dados diversos e ter essa inteligência rodando dentro da área dele, com as variáveis específicas para o que ele precisa. Legal. Você falou de 2 pontos que são super importantes, né? Primeiro, que acho que é a integração das tecnologias para a gente ter essa organização desses dados, né? E outra coisa é com a dificuldade que nós temos no Brasil hoje de infraestrutura, de conectividade, de edge computing, de buscar esses dados na ponta. Até me surgiu uma dúvida. Qual que é o maior erro das empresas que estão entrando nesse mercado hoje, que tem uma quantidade massiva de dados disponível, que elas cometem ao coletar essas informações? Porque eu imagino que é um negócio novo para todo mundo, né? D'Amico sabe também que a gente fala com muitas empresas, e a novidade, ela vem, é um pouco de um caos organizado, vamos dizer assim, né? E eu queria entender quais são os maiores erros, até para que a gente do outro lado possa pensar e falar assim, onde de fato a gente consegue ajudar, a tecnologia consegue ajudar, até mesmo a visão de negócio consegue implementar um business para aparar essas arestas e a gente ter de fato um crescimento, que é o que você comentou do produtor utilizando tecnologia, porque se a gente não tem as organizações com esses dados padronizados, catalogados, como que o produtor vai ter, né? Então é uma derivada, na verdade, né? Exato. Eu acredito que a principal dor, no meu ponto de vista e do que eu tenho visto nesses tantos anos, é aculturar, e novamente voltamos para a área de conhecimento, eu bato muito nessa tecla, até por eu ser professora, aculturar as pessoas. Eu acredito que o conhecimento, ele salva, e o conhecimento, ele traz luz para os caminhos desse produtor. E como que a gente faz esse aculturamento de uma forma que o produtor olhe e fale, putz, tem valor aqui. Então não é sobre trazer inteligência artificial. Sim. Mas esse desafio dos dados bons é entender que é necessário você explicar para a pessoa que está na ponta por que essa pessoa precisa colocar os dados da forma correta e como é essa forma correta. Muitas vezes nem o profissional que está trabalhando com os dados sabe a forma correta de colocar. Sim. Então, vai muito mais de a gente ter um processo de desenvolvimento interno dessa inteligência artificial, de desenvolvimento interno de o que eu preciso para que as coisas aconteçam, qual é a governança, para que só então a gente possa, de fato, aculturar, e os técnicos sabendo o que é necessário, nós sabendo o que é necessário, a gente consegue passar essa mensagem de forma clara, comunicar. Então, a gente entra em soft skills de comunicação, soft skills de ter uma avenida de mão dupla, digamos assim. Eu estou pedindo algo para o produtor fazer que vai ser algo que demanda o tempo dele, mas o que eu estou entregando? Sim. Não é sobre, de fato, a estrutura que eu preciso dos dados, mas a consciência do meu produtor de por que ele precisa fazer da forma correta. Acho que é um ponto na prática, pensando assim, primeiro, como saber o que realmente importa na base de dados, né? Separar o sinal do ruído e ter esse discernimento, Exato. Né? E hoje esse discernimento, ele está muito na cabeça das pessoas que estão trabalhando, mas precisa ser transferido isso para a inteligência artificial de alguma forma, para a gente otimizar o processo, né? Isso a gente viveu ali em algumas empresas, né, D'Amico? Sim. Acho que esse é o grande desafio, né? Acho que vocês dois podem colaborar, porque, ao meu ver, os dados estão chegando, mas os dados não estão organizados. E também, o que é importante dentro desses dados, né? O que vai realmente mudar ponteiro, né? Isso acho que é o mais importante, né? Dado que a gente tem agora uma forma de avaliar e analisar esses dados, né? Isso é um negócio que...
acho que esse ponto, né, quando a gente fala os dados tantas vezes sobre esse termo, e é bem legal a sua trajetória, porque você fez computação, fez a iniciação científica, e depois foi passando. Antes ela falava para a gente das empresas, né, dos setores que você passou, né? Daí você puder até falar isso, porque o meu ponto é o seguinte, no que ele está falando. A gente está querendo, vislumbrando nas nossas conversas, sempre como o produtor vai se beneficiar. Hoje a gente está falando da Yara, que é uma grande empresa, e tantas outras grandes empresas que passam a investir em encargos tão importantes como o seu. Daí eu estava pensando enquanto você falava, né? Você saiu do Data Science, que já era uma coisa muito legal, e agora eu fiquei pensando, nossa, ela deve conhecer tudo que passa na empresa, não só do agro, todos os assuntos da empresa, né? Então, como é a importância desse profissional? Estou alongando essa fala pelo seguinte: eu não consigo tecnicamente vislumbrar um futuro em que o produtor vai olhar as oportunidades que ele tem estratégica sem os dados dele estar armazenado em algum lugar. Sem dúvida. Eu não imagino que o celular é esse lugar. Vai ser a nuvem, só sobre quem vai deter isso. E eu fico imaginando, porque quando numa empresa a gente tem um data lake, a gente tem um data warehouse, a gente tem uma estrutura. Olhando para o futuro, o que será que vai ser esse futuro na mão do produtor rural? Será que nós veremos, por exemplo, alguma grande aplicação que ele abre no tablet e tem todos os dados históricos dele, dos diversos fornecedores com quem ele ia comprando? Não tem uma resposta clara na minha cabeça, e eu estou feliz de estar aqui com você para vislumbrar, porque a gente fala muito, sabe a importância disso, mas numa empresa, ok, a gente tem todo o investimento, a gente tem onde pôr, onde sanitizar o dado. Como é que vai ser com tantas startups, com tanta gente fornecendo coisas para o produtor? Como é que você vislumbra esse futuro? Eu vejo que a gente tem duas fases aqui, e estamos em uma intersecção de mudança neste exato momento dentro do agro, onde nós estamos saindo da agricultura de precisão, onde nós já temos ali dados informados, decisões informadas, indo para uma agricultura de decisão. Então, a gente está nessa intersecção tentando entender o que está acontecendo e como que a gente faz isso acontecer. E o que seria essa agricultura de decisão? Eu não mais peço para os dados me informarem, mas eu começo a decidir com inteligência artificial o que será feito no campo. Então, eu passo com o meu trator lá, que tem o meu atuador e o meu sensor. O meu sensor vai ver que eu preciso de um nitrogênio, de uma quantidade específica naquela área específica, aquele talhão específico, e o meu atuador já vai fazer com que essa quantidade seja colocada, sem eu nem precisar tomar uma decisão. Então, os próprios dados, a própria IA vai tomar essa decisão pelo agricultor em algumas áreas que não é necessário ele tomar essa decisão, fazendo com que o agricultor tenha muito mais tempo de pensar na estratégia de longo prazo dessa fazenda e parar um pouco de ter que fazer o dia a dia. Ser reacionário, né? Tipo, reagir, né? Reagir é o que grande parte dos produtores fazem hoje, porque não tem acesso às informações, né? Justo. É uma reação constante, né? Mas eu acho que o ponto que vocês tocaram aqui é super importante, porque é uma tecnologia nova, é uma tecnologia emergente que está se adaptando, e eu bato muito nessa tecla de a tecnologia tem que trazer, ela não é fim, ela é meio, e ela tem que ser invisível. Então, o ponto que você está comentando aqui, D'Amico, onde vai ser o lugar que vai armazenar? Para o produtor, assim como a eletricidade para ele é uma coisa muito importante que a gente estava falando, né? Ele não precisa saber onde vai estar, mas ele precisa saber que aquilo funciona de fato com os dados dele. Então, essa é uma preocupação muito mais nossa. Claro. E que tem que entregar um benefício muito claro para ele. Agora, onde esse dado vai estar, esse armazenado vai estar, vai ter uma mega estrutura de segurança para que esses dados não possam vazar. Ele, sinceramente, acho que ele não está nem está pensando nesse nível, né? Vamos dizer assim. A gente tem que ter essa preocupação porque, olhando
o cenário geopolítico mundial, né, esses dados valem dinheiro. Esses dados combinados e aglutinados valem dinheiro. Como que a gente está se preparando como país para resolver isso? Acho que é uma grande pergunta que tem que ser respondida. Mas trazendo para dentro da Yara, o que vocês estão usando hoje, Aline, que está realmente trazendo eficiência, está mudando a forma como vocês atuam internamente e que, logicamente, tem um resultado que chega até o produtor rural, mas tem alguns exemplos práticos de utilização assim que você pode trazer para a gente? A gente tem as recomendações inteligentes, temos o programa de Crop Nutritions, então esse programa ele abrange crops específicas onde a gente vê o que é necessário para aquela crop, por exemplo, o café. Os nossos premium products, ali a nossa linha Yaravita, a linha de fertilizantes líquidos e também os sólidos, mais os premiums, eles acabam trazendo uma produtividade muito aumentada. E tudo isso é desenvolvido usando dados. Então, a nossa tecnologia que traz lá na ponta para o produtor, de fato, o que vai mudar o jogo é um fertilizante que ele é um produto acima da média, porque a gente usa dado na nossa ciência de produção. E aí eu consigo dizer um pouquinho mais sobre isso, porque eu sou mentora de mulheres. Legal. E dentro da Yara nós temos também um programa que se chama Women in Agronomy. E já sou mentora nesse programa desde 2022. Em 2023, eu tive uma mentorada que ela fica hoje na Alemanha e ela é a cientista de desenvolvimento das formulações dos nossos fertilizantes. E a gente tem muita troca assim, sobre isso. E ela fala que hoje ela usa a inteligência artificial para acelerar o processo do desenvolvimento das fórmulas. Então, entrando ainda no que tu falou, o produtor não vai ver a inteligência artificial, ele não precisa saber que a eletricidade está lá, ele só vai usar. Então, a gente usa essa IA justamente para trazer um melhor produto para esse produtor. Ele não vê que existe IA no desenvolvimento desse fertilizante, mas ela está lá. Sim. Esse acho que é um grande ponto, né? Legal, joia. E falando um pouco desse ponto de... a gente falou várias vezes dados e IA, né? E hoje, na verdade não hoje, já há algum tempo, a gente está muito no assunto a questão da IA generativa, né? Como que a IA, você está vendo esse apelo para o uso de IA generativa dentro da Yara versus tantas outras técnicas e metodologias e frameworks de uso de IA mais tradicionais. Como que isso se combina e fica equilibrado dentro da Yara? Olha, eu consigo dizer sobre a auditoria interna, né? Que hoje é o local, a vice-presidência que eu atuo. Para nós, tem ajudado muito na escrita dos nossos relatórios de auditoria. Porque o nosso time hoje de auditoria interna da Yara é composto por 8 pessoas. Essas 8 pessoas, nenhum é nativo falante de inglês, e os nossos relatórios todos são em inglês. Sim. Então, a gente consegue hoje, usando a Generative AI, deixar uma única comunicação dentro dos nossos relatórios que vão ali para o conselho de auditoria, para o relatório que vai para o nosso investidor, justamente por conta da Generative AI, coisa que antes a gente levaria meses para escrever um relatório, hoje em semanas a gente consegue fechar a versão final. Então, em auditoria interna a gente tem esse caso de uso que a gente tem feito bastante, e também para trazer as visões de eu tenho uma análise de dados feito de uma maneira tradicional, digamos assim, com inteligência artificial, ali as análises exploratórias, as análises avançadas de dados, e agora nós conseguimos trazer a inteligência artificial de Generative AI, ou que também é uma IA,
para justamente me dizer escrito o que está nos dados, que antigamente era muito mais difícil, porque eu, na cadeira de cientista de dados, há 4, 5 anos atrás, tive que estudar muito storytelling. Sim. Hoje a Como gente... que a gente, com os dados, né? Exato, hoje a gente não precisa mais ter essa curva de aprendizagem tão profunda de storytelling e pode focar mais, de fato, em trazer uma análise melhorada e deixar que a Generative AI faça esse storytelling. Legal. Joia. Deixa eu fazer uma outra pergunta Vai lá. aqui, porque é de um assunto diferente, né? Como é que você sentiu, não é tanto de IA, mas na resolução dos seus problemas numa empresa internacional e agora fora, nesse tempo fora do país, teve, acho que, um aculturamento ali, né? Com Onde certeza. você viu que você, brasileira, ali agiu de uma maneira que as pessoas não estavam esperando, não sei se pode falar isso aqui, mas assim, pode. E resolveu Pode falar o tudo. problema ali, e você chegou lá, resolveu o problema, e isso veio muito, porque não é só brasileiro, acho que quando a gente fala brasileiro, ele traz muitas coisas, né? Sim. É muito legal ver essa sua carreira, né, e tá lá desempenhando um bom trabalho, e só que a gente sofre no Brasil, né? Tem um monte de aprendizado que o pessoal não teve. E como que isso refletiu para a resolução de problemas nessas diferenças culturais? É claro que tem o ponto positivo e o ponto negativo, os dois lados da moeda, né? Sim. Vamos começar pelo ponto positivo, que somos pessoas para frentex. Sim. Eu acredito que o ponto positivo é que a gente, como brasileiro, na nossa cultura, nós temos uma cultura muito... Vamos resolver do jeito que der. A gente quer a solução na mesa, não importa como. Uhum. Vai fazer a gambiarra? Beleza, vamos fazer gambiarra, mas vai resolver. E aí, dentro disso, a nossa forma de pensar culturalmente falando, a gente resolve de formas muito inovadoras e, na maioria das vezes, sem precisar usar dinheiro. Uhum, sim. Porque a gente não tem recurso no Brasil. Então, a gente tem custo zero. Se der para ganhar dinheiro, ao invés de ter custo, melhor ainda. E, então, a gente tem essa forma de agir muito financeiramente consciente do custo que está tendo e trazendo realmente soluções inovadoras. Então, aquilo acho que o que exemplifica muito, e trazendo um exemplo, NASA e o pessoal quando estava indo lá para fazer as missões espaciais, a caneta e o lápis. Não temos dinheiro, vamos usar lápis. Então, o brasileiro o não temos dinheiro, vamos usar lápis. Por outro lado, isso também é algo que traz uma certa ansiedade, eu diria. Então, eu digo que a Europa, ela funciona no 110. O Brasil funciona no 220. Então, conseguir se adequar aqui eu não preciso estar sempre correndo. Uhum. Aqui eu posso fazer as coisas com estrutura, com projeto, e, de fato, ter ali um roadmap que vai me dar respiro e vida. A gente é muito acostumado não, vou começar hoje esse projeto, semana que vem tá pronto. Eu não preciso fazer em uma semana, eu posso fazer em um mês. Uhum. Então, acho que essas são os dois lados da moeda. Por um lado, o ser resolutivo é muito bom porque a gente traz solução inovadora muito rápido. Por outro lado, a cultura lá não é assim. Então, o que é um ponto bom, muitas vezes precisa se ter cautela e entender onde que eu posso, de fato, utilizar o meu ponto de ganho cultural e onde eu preciso dar um passinho para trás e, de fato, me adequar à cultura, porque eu não estou no Brasil. Sim. É que, na verdade, a velocidade lá não é tudo, né? Eles preferem seguir o padrão, né? O padrão, a qualidade. Sim. Então, a gente vai muito mais para qualidade e para processo estruturado do que, de fato, para resolver o problema para ontem. E eu acho que esse é um problema que nós sentimos na pele por conta
Vou trazer os Estados Unidos como um país processual, né? Ele é um país muito processual, né? E por isso que os padrões lá funcionam muito bem, né? E padrão, na minha concepção, quer dizer escalabilidade, porque quando você tem um padrão muito bem organizado, você consegue dar escala para aquilo. E aqui a gente tem essa ânsia de fazer rápido e fazer do jeito que a gente acha que é mais rápido, né? Mas você está fazendo de uma forma que só você consegue fazer, porque você tem um mindset próprio, você tem uma mentalidade própria. Ninguém consegue fazer da mesma forma que você, a não ser que você crie um padrão que aquela pessoa escrito, que aquela pessoa possa seguir. E é esse padrão cria o poder da escalabilidade, porque o que o D'Amico sabe fazer, você vai pegar e vai conseguir fazer, eu vou pegar e vou conseguir fazer, logicamente nas devidas proporções, mas eu crio um poder de escalabilidade. Eu acho que o brasileiro, a gente tem um problema e um fator positivo e um fator negativo. O fator positivo é que a gente consegue criar maneiras de se realizar os encargos necessários, mas ao mesmo tempo a gente não padroniza esse modelo. Ao não padronizar, a gente não consegue escalar na mesma velocidade. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar atento, principalmente com business que são exponenciais, que a gente precisa ter escalabilidade, que transformar os modelos mentais em padrões. E a gente não consegue, a gente tem esse problema. Mas acho que esse é uma outra temática que a gente pode conseguir fazer isso com a gente, né? Eu acho que agora a gente consegue trazer isso para um agente. E a minha pergunta vai muito em linha com os agentes. Os agentes estão chegando, né? As tecnologias estão disponíveis, a inteligência artificial generativa está aí. Como que você enxerga, Aline, a realidade da relação com os dados e com o trabalho daqui em diante com esses agentes disponíveis, né? Que a gente sabe que traz uma eficiência tremenda, né? Mas a gente tem também o lado bom e o lado ruim de tudo isso, né? Então eu queria entender qual que é a sua visão perante esses novos agentes que estão chegando aí. Eu acredito que esses agentes, eles podem escalar times, principalmente times pequenos, como é o caso do time que eu atuo hoje. Uhum. Nós somos 8 pessoas no time, sendo que nem todos são auditores, né? Um time desse tamanho, para uma empresa do tamanho da Yara, é pouca gente para auditar uma empresa desse tamanho. Então, o ponto positivo é que os agentes trazem essa escalabilidade de conseguir fazer muito mais com menos. O ponto negativo é que os agentes trazem essa escalabilidade para fazer muito mais com menos. E os vieses, né? Você acha que tem alguns vieses que esses agentes trazem que possam gerar decisões erradas? Como que vocês estão enxergando esse ponto? Trazem, e aí a gente precisa pensar muito na parte de ética, que é justamente onde eu estou lá agora. Até onde é a barreira ética que a IA não pode ultrapassar. E aí, trazendo um pouco para soft skills, nós precisamos saber os limites éticos que nós temos como seres humanos. Porque a inteligência artificial nada mais é do que uma representação do nosso mundo. Se ela está representando algo que não está saindo legal, é o nosso mundo que não está legal. Não é a IA o problema. Então, como que nós olhamos para essas barreiras éticas, colocamos os limites éticos que são aceitos como sociedade, como humanidade, para que a inteligência artificial seja de fato uma tecnologia, um meio para evoluir o nosso mundo, a nossa sociedade, e não uma tecnologia que vai fazer o que muitos filmes de ficção científica trazem, como, por exemplo, o filme Mãe, que inclusive eu recomendo, é um filme muito bom de se assistir. Me passa o link, eu vou compartilhar com a pessoa depois. Passo, depois te mando. Ou então, aquele documentário Dilema das Redes. Sim. Como que a gente faz eticamente que o mundo seja
um lugar melhor utilizando a inteligência artificial, ao invés de só colocar dinheiro no bolso de grandes empresários que não estão pensando de fato em melhorar a qualidade de mundo, em trazer mais empregos, em de fato fazer o mundo de ser desenvolvido, mas só fazer dinheiro. A gente não quer só fazer dinheiro, a gente quer fazer a humanidade melhorar. Dinheiro é consequência, né? Exato. Isso me leva a uma questão. Se isso é tratado na IARA, que tem toda uma estrutura, existe uma oferta gigantesca de soluções de dados, inteligência artificial para o produtor rural hoje. Sim. Desde as ferramentas que ele vem embarcado nas próprias colhedoras, nos próprios equipamentos, até seguro rural, crédito rural mediado por IA, agentes como o ChatGPT para o agronegócio e cada vez mais sensores, né? Nós vemos o uso de IA em tudo. E nesse caso, eu não estou falando nem do hype, estou falando onde de fato a IA é usada, mas de uma oferta gigantesca. E você vem lá de Ponta Grossa, tinha, como você falou, na universidade, um centro de atendimento de trabalho do agro, e você vê esse mercado até hoje evoluindo. Mas como, aí te perguntando como professora, você acha que os produtores rurais eles precisam de um novo treinamento, eles precisam, ou você acha que isso vai acontecer como ninguém precisou ser treinado, usar o WhatsApp, ou Uber, iFood, essa questão que é importante do viés, de eu estar sendo enganado ou não estar sendo enganado, uma resposta extremamente errada, nós vamos precisar que os produtores tenham algum novo tipo de conhecimento, um novo tipo de treinamento para conseguir usar melhor isso, ou isso vai ser natural, transparente? Como você vê isso? Isso vai depender muito dos profissionais que nós temos fazendo a tecnologia. Eu acredito muito no profissional de tecnologia tomando a responsabilidade para si do bom uso da ferramenta. Como você mesmo citou, o WhatsApp não foi necessário ter um treinamento para o produtor rural aprender a usar, porque o design daquele aplicativo foi feito de uma forma pensada no usuário. Então, o profissional de tecnologia precisa pensar que ele está fazendo tecnologia para o usuário e não para ele. Dessa forma, outra crença muito grande que eu tenho é que é possível aprender em todos os lugares. Então, como que o profissional de tecnologia de inteligência artificial pensa nessa solução como uma máquina de aprendizagem para esse produtor rural, onde ele aprenda, mas não necessariamente de forma formal. Uhum. O produtor rural não tem interesse em aprender tecnologia, ele nem precisa. É para isso que nós, profissionais de IA e de tecnologia, existimos. Caso eles precisassem, então por que estamos aqui? Uhum. A partir do momento que uma solução de tecnologia é uma solução que o meu usuário precisa aprender a tecnologia de conceitos e tudo mais, esse profissional falhou miseravelmente em desenvolver tecnologia. Não é uma tecnologia. Exatamente. Se o cara precisa do manual ali, já ferrou, né? Acho que tem que ser, que nem o Kevin Kelly fala, né? A tecnologia tem que ser um produto meio invisível e que passe despercebido do usuário, somente quando, que nem a gente falou hoje pela manhã. A pergunta que eu fiz para você e faço de novo é: quantas pessoas você acha que já interagiu conscientemente com a inteligência artificial perante as pessoas que estão interagindo e não sabem que é inconsciente, né, que tem uma inteligência artificial por trás? Então, ter uma amostragem de quantas pessoas conscientemente entraram no ChatGPT, isso para mim é a grande pergunta para falar assim: o mundo está usando inteligência artificial porque ele quer ou porque está sendo, vamos dizer assim, acoplado em várias ferramentas?
E eu acho que esse tem um ponto que é super importante na parte da educação. O cara que quer aprender, hoje ele tem um fácil acesso à informação. Se ele quiser entrar na inteligência artificial, mesmo que seja o GPT mais barato, lá que não é de graça, não sei, o GPT... 3, eu acho que é o 3, 3.5. O cara tem um conhecimento tremendo lá dentro, mas ele quer acessar? Então, assim, eu acho que essa é a diferença, né? E aí, para corroborar com essa pergunta, eu queria entender com você, na sua visão, qual que é o próximo salto no uso de dados com inteligência artificial nas organizações que você imagina, que você vê que vai fazer, de fato, trazer um aumento de eficiência produtiva gigante? Tá. Primeira pergunta. Quantas pessoas você acha? Não faço ideia. Mas é muito pouco, eu acho. Mas assim, eu acredito que... Na amostragem global, né? Que o cara vai lá e quer acessar. É muito pouco, é muito pouco. Instigado pela curiosidade do hype, eu acredito. Temos uma grande população que entra e pergunta no ChatGPT o que é ChatGPT por conta do hype, do momento que é Generative AI para todo lado, esse negócio que me responde tudo de um jeito legal e não sei o quê, mas que de fato foi para aprender e entender, são muito poucas as pessoas que querem entender as coisas. São poucas as pessoas que param 3 segundos, analisam e olham para o lado para entender o que está acontecendo, e isso eu não estou falando só de IA. Que são analíticas e que pensam antes de perguntar se a minha camisa é azul, sem nem olhar se a minha camisa é azul. Então, acho que isso vai muito em encontro com... É muito fácil, hoje, ser um profissional muito bem sucedido na área de IA. Porque você precisa ter curiosidade e ambição. Voltando para sua pergunta... Só um ponto, aí eu fui e falei, eu sou burro, né? Por que eu não vou perguntar para a inteligência artificial quantas pessoas usam, né? Aí eu acabei de perguntar aqui. Ela falou que os dados de 2025 estimam que entre 200 e 300 milhões de pessoas no mundo entraram dentro do sistema de inteligência artificial, seja o GPT ou outros. Isso equivale entre 2,5% a 3,7% da população mundial, global, né? Então é muito pouco ainda, né? Se a gente for pensar, né? Que tem genuinamente vai buscar, ativo genuíno que vai buscar informação, né? Mas dentro ainda desses 3% que você trouxe o dado, quantos desses estão indo para perguntar coisas para aprender e não só... Para gerar uma imagenzinha bonita. Entendeu? Então é muito menos. A gente afunila mais ainda. É muito menos, é verdade. E aí, indo para a sua pergunta da tendência, uma tendência muito grande é a integração. Então, integração de sistemas, integração de dados, ter esses dados de uma forma muito mais governada e limpa, que é algo muito difícil porque a governança está vindo junto com a tecnologia e não o contrário. Primeiro governança, depois tecnologia. E aí como que eu vejo a próxima onda de inovação dentro da IA é justamente uma consciência muito maior das grandes corporações de sem governança de IA eu não consigo ter uma IA escalável. Eu não consigo ter uma IA segura para que eu possa usar o meu dado de ética, de compliance, de auditoria interna, de uma forma que é seguro para minha organização utilizar essas tecnologias. Então, acho que a próxima onda vai ser, na verdade, uma quebra do hype, que é uma quebra de eu tenho a tecnologia, ela é uma tecnologia muito boa, eu já validei MVP, mas eu não tenho a estrutura para ter essa tecnologia de forma escalável. Então, eu preciso dar um passinho para trás, construir essa estrutura junto com os meus ganhos rápidos, os meus quick wins, para que eu possa ter o dinheiro na mesa sendo gerado pela IA e, ao mesmo tempo, com esse dinheiro que entra aqui no meu caixa, no meu fluxo, eu pego esse dinheiro e reinvisto para que eu possa construir a governança e ir melhorando e tendo escalabilidade com a IA.
Eu acho que essa é a próxima onda dentro das grandes corporações. Legal. Muito bom. Tem vontade. Olha, pegando esse gancho também, nós falamos muito dos produtores rurais, falamos agora das corporações, mas se a gente pensar no Brasil, a questão do PIB brasileiro, voltado ao agro, nós temos milhares e milhares de empresas que faturam, sei lá, até 50 milhões de reais por ano. São empresas menores, mas que estão inseridas querendo ou não, na transformação digital. Elas têm um ERP, elas já têm um sistema de gerenciamento de mensagens de correio eletrônico, já usam todo mundo com computação, mensageria. Mas ainda estão se estruturando quanto aos dados. Falando para esse público, como é que você orientaria o que eles precisam fazer, né? Então, tem muita gente, empreendedor, CEO, que vê o podcast e se interessa nisso e está nessa faixa de empresa com essa ideia de faturamento. Como que eles deveriam se estruturar? Qual que seria a lição de casa deles para, junto disso que você falou, dessa convergência da governança com a transformação digital, eles se prepararem e tirarem maior valor? Porque uma coisa que eu vejo na Secrop é que para você ter os resultados, você tem que ter infraestrutura. É tão claro isso para uma casa que eu preciso fazer o alicerce, mas para os dados parece que as pessoas não querem acreditar isso, né? O que seria isso? Como você orientaria esse público que quer se beneficiar de fato e não ser só um hype com o uso de IA e dados? Acho que eu vou um passinho atrás na sua casa. Tá. Antes de a gente ter a casa e a estrutura, a gente tem que ter um projeto para fazer essa casa. Então, qual é o tamanho da casa que eu quero? Qual é o tamanho da utilização que eu quero dentro da minha empresa? Então, e falando justamente para esse público C-level, executivos, qual é o tamanho da utilização que eu quero dentro da minha empresa da inteligência artificial? Até onde eu quero ir? Uhum. Porque a gente pode ir para Marte com inteligência artificial ou a gente pode somente automatizar tarefas. Uhum. Até onde eu estou disposto a correr o risco de ir com inteligência artificial? Então, pensar nessa estrutura de o que eu quero resolver, quais são as minhas grandes dores, o que são os problemas que hoje eu estou resolvendo dentro de casa e estruturar processo, estruturar times, estruturar quais são as automatizações, o que é a tarefa repetitiva que a gente está fazendo aqui no dia a dia, nem pensando em IA, mas de fato indo no business, sentando, passando um dia inteiro lá do lado do atendimento ao cliente, por exemplo, e só observando com o olhar crítico de um executivo o que é uma tarefa repetitiva que está sendo perdido tempo. Então, eu acredito muito em descer na operação. Tá. Descer na operação, olhar e entender quais são os problemas que de fato estão sendo resolvidos no dia a dia, que estão ineficientes, que são repetitivos, mapear todos esses problemas e a partir desse mapeamento trazer a discussão para IA. Achar o problema e aí fazer o discover de se esses dados estão realmente vindo, se eles estão organizados, para que você possa ter decisão mesmo baseado nele, né? Sim. Acho que esse é o grande ponto que todo mundo tem que se atentar, que não adianta falar que usa inteligência artificial por usar, que no garbage in, garbage out, né? Lixo que entra, lixo que sai, né? Aline, a gente está chegando ao final, passa rápido, e aí eu tenho 3 perguntas finais para você. Uma eu fiz só para você e as outras 2 são padronizadas para a gente poder comparar fazer os padrões, tantos padrões. Eu não tenho uma inteligência artificial para fazer o cruzamento de padrões ainda, mas depois a gente pega o vídeo e passa. Um dia eu vou ter, mas você que tem atuado diretamente nessa estruturação de time de dados de inteligência artificial, eu queria trazer essa sua experiência para mostrar para os outros o que você aprendeu no fato de você conseguir transformar conhecimento técnico em impacto real dentro das corporações, usando os dados, usando inteligência artificial, treinando e aculturando esses times. Escutativa. Escutativa, legal. Acho que foi a principal aprendizagem.
muitas vezes nós somos solicitados a falar, sendo de IA, e acho que você também tem essa experiência, né, Domingo? De fala para mim sobre inteligência artificial. Uhum. O que você tem aí que pode resolver meu problema? Mas aí a gente esquece o fator humano muitas vezes nessas discussões. E o fator humano ele é muito importante. A gente precisa ter essa escutativa porque quando a gente vai num médico que está com a dor em algum lugar do corpo, o que o médico faz é perguntas, nós respondemos, ele escuta, ele examina e só depois ele diagnostica. Uhum. Ele faz o diagnóstico e a gente pega uma prescrição médica, vai lá na farmácia, toma um remédio e sai. Basicamente esse é o fluxo. Não é diferente dentro da inteligência artificial, só muda a ciência, mas continua sendo... Muito legal, isso me lembrou que eu tive um papo semana passada com um amigo que foi fazer um curso no MIT, ele falou que tem uma temática que eles fazem lá, um exercício que eles fazem lá, que é você fala que você vai criar um produto e aí ele coloca algumas pessoas em volta, as pessoas te bombardeiam de pergunta durante 15 minutos, só que você não pode responder. Tem que anotar as perguntas, pensar, porque provavelmente essas perguntas vão ser as perguntas que o usuário final vai fazer lá na ponta, ou que você provavelmente possa não ter pensado, não passado na sua cabeça. E aí depois eles reúnem de novo, e ele falou que, e as pessoas que participaram falaram que o que veio à cabeça no primeiro momento é totalmente diferente depois da resposta que foi posterior, né? Então acho que esse ponto de escutar, ele é super importante. E eu, como host de podcast, eu até falei isso recentemente, falei que é legal que eu aprendi a escutar as pessoas. Porque no dia a dia você acaba falando. Aqui não, aqui eu tenho 45, 50 minutos de escuta ativa e aprendendo, não é? Isso é muito legal, parabéns, é muito importante. Quem é o nome do agro, da indústria ou da inovação que você mais admira hoje e por quê? Poxa, essa foi grande, hein? Tenho alguns. Tá. Eu gosto muito de mulheres no agro, né? Não precisa ser no agro não, tá? Pode ser geral, tá? Fica à vontade. Pra mim, acho que a minha grande inspiração hoje dentro de transformação digital, não sendo do agro, é a Cristina Junqueira. Legal. Eu acho ela uma inspiração, assim, como pessoa, não só como profissional, e a forma como ela consegue gerenciar Nubank do tamanho que trazer tanta inovação e, ao mesmo tempo, aí, 4 filhos. Família e tudo mais. Então, para mim, eu acho que é uma inspiração de mulher dentro da área de inovação, né? Legal. Dentro do agro, aí tem mais algumas aí, Pode né? falar. Aqui no Brasil tem a Cibele, que ela trabalha no governo. E ela é lá da região dos Campos Gerais. Ela fez o Plano Safra. Ela tá à frente do Plano Safra. Ela é uma pessoa, assim, fantástica. Eu tive já oportunidade de ter um bate-papo com ela em alguns eventos aí. E, obviamente, dentro da Yara, tem a Fernanda, que é a nossa EVP de M&A e agora da parte de digital. Ela é uma brasileira. Que legal. E, assim, ela ficou EVP de Ásia e África, reestruturou completamente a área lá, assim, foi um trabalho fantástico. E agora está voltando para a Oslo. E ela é, assim, uma mulher super potente no agro e eu admiro muito ela. Chama ela pra falar aqui também com a gente. Não sei se ela tem tempo, porque, né? Enfim, a gente pode tentar fazer essa ponte, sim. E qual skill você considera indispensável para quem lidera inovação no setor agro hoje? A autoliderança. Legal. Aline, é isso. Eu agradeço muito o bate-papo, foi muito bom conhecer você, conhecer um pouco da sua história. Parabéns pelo o estudo público, na verdade, né? Que acho que assim, é isso que você falou, né? Quem quer, consegue, né? E para mim ficou muito claro nessa conversa aqui que a inteligência artificial está crescendo, ela vai crescer cada vez mais
E ela vai deixar no futuro de ser um lugar que você visita para fazer perguntas, mas que se tornará um companheiro de trabalho, né? Vai estar trabalhando com você lado a lado, dia a dia, ajudando você a coletar os dados, organizar os dados, usar esses dados de forma eficiente, né? Muito legal. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Estamos à disposição aí para os próximos bate-papos. Legal. Muito legal. Obrigado, D'Amico. Foi um prazer. Valeu, gente. Nos sigam no Instagram, rural.com.vc, no YouTube, Rural Talks. Joinha, compartilhe. E agora a gente tem uma novidade. Dentro do Spotify, nós temos a rede rural de podcasts, ou seja, todos os podcasts do agronegócio combinados em um único lugar. Se você está escutando esse podcast hoje e tem interesse de participar dessa rede rural, entre em contato, manda um alô aí que a gente vai colocar você para participar com a gente. Valeu, gente. Até a próxima semana. Um abraço.